Boa noite. Será lançado na próxima terça-feira o livro de estreia do arquiteto e designer gráfico Flávio Wilde, Silêncio em Siena, reúne em texto e em fotos viagens por 15 cidades da Europa. Tudo bom, Flávio? Tudo bem, muito bem. Que bacana receber você aqui no Estação Cultura. E para falar deste livro, que num primeiro momento pode-se pensar então em relatos de viagem, mas não é exatamente isso que, desta forma que você costura então essas histórias por essas cidades. Qual é o seu olhar então por essas 15 cidades da Europa? Boa noite a todos. O livro ele vai por um viés ao contrário do viés turístico normal. O que é o turismo normal? A pessoa viaja e depois na volta ela relata o que vê, né? Então no meu livro eu faço o trajeto ao contrário. Eu primeiro crio histórias, né? Trabalho com a literatura e não com os relatos de viagem. E em cima dessa literatura, com as suas comparações, com as suas metáforas, com as suas questões emotivas, sensoriais, eu acabo chegando nas questões turísticas, mas depois. E, de certa forma, subvertendo essas questões turísticas, porque as ações que as personagens se envolvem nos contos são ações completamente diferentes daquelas situações turísticas normais. São 15 contos. São 15 contos, que cada conto se passa, tem como ambiente, digamos assim, uma cidade europeia, né? E ela trabalha, cada conto trabalha com o imaginário dessas cidades. Ou seja, dentro da história contada, eu embuto as questões culturais, históricas de cada uma dessas cidades. Mas como são contos curtos, eu não poderia, claro, em cada cidade abordar a totalidade dos lugares, né? Então, em cada cidade eu escolho um local específico de cada uma dessas cidades, que para mim resumem o imaginário dessa cidade, e em cima desse local específico, desse cenário específico dentro de cada cidade, se passa as ações de cada um dos contos. Bom, esse trabalho, a gente estava conversando antes ali na recepção da TVE, para mim, assim, com esse livro na mão, eu estava pensando que você também faz um diálogo com a própria questão do objeto, né, o objeto de arte, na medida em que você trabalha o texto nesse cruzamento com a imagem, né? Porque sempre quando eu viajo, até como eu sou designer gráfico, a fotografia para mim sempre foi algo muito importante para o meu trabalho no design. Então, sempre quando eu viajo, eu gosto muito de fotografar, né? E gosto de fotografar não apenas os cenários estáticos, né? Para mim, a foto ela tem muita importância quando se coloca na foto a transitoriedade das pessoas com relação aos cenários. Porque é muito fácil você chegar lá, tirar uma foto de um cenário que pode ser facilmente repetida, né, em qualquer época ou por outras pessoas. A partir do momento que você consegue um flash, um instante daquela transitoriedade de alguém num determinado cenário, você está colocando algo irrepetível, né? Como sempre admirei os fotógrafos franceses do início do século, Robert Doisneau, Eugène Atget, o próprio Cartier-Bresson, pode-se perceber nas fotos deles sempre essa questão que a presença do humano é muito forte nos cenários, né? E isso cria uma diferenciação muito importante nas imagens, né? E essa relação das imagens com os textos, elas se completam, porque as histórias e as imagens, as imagens criam uma iluminação, né, para os textos. Bom, você viajou durante que período? Que cidades que você passou sozinho? Como é que foi? Isso é o resumo de mais ou menos uns 10 anos de viagens, né, para a Europa. Então, claro, o livro ele contém 15 cidades, mas muito mais cidades que eu conheci e muitas delas que não me inspiraram a escrever, que elas não entraram no livro, né? Então, são 15 cidades, muitas delas super conhecidas e algumas pouco conhecidas, como Ventimiglia, que é uma cidadezinha na fronteira da Itália com a França, que foi uma cidade onde eu sofri passei por uma greve de trens e tive que dormir numa estação ferroviária, no chão de uma estação ferroviária de Ventimiglia. Então, certas experiências que ocorreram comigo, que no instante em que elas ocorrem por serem ruins são terríveis, mas que depois que passa o tempo, elas se tornam interessantes e rendem textos, rendem ideias, né? Então, isso foi uma experiência ruim que na verdade, eu tenho boas lembranças dela. Você escreve no local ali, faz algumas anotações, ou isso também pode vir depois? Não, eu não consigo escrever no local. Assim, eu preciso, sempre quando escrevo, eu preciso ter um distanciamento daquele local. Até como eu moro
em Porto Alegre é uma coisa engraçada. Eu já tentei muitas vezes escrever textos ambientados em Porto Alegre e eu não consigo porque eu estou aqui. Então, para mim, é uma coisa muito particular minha. Para eu conseguir escrever sobre um determinado lugar, eu preciso estar longe dele. Eu preciso enxergá-lo de longe e não estar dentro dele. As imagens, as tuas fotos te inspiram de alguma maneira também? Na produção textual? Algumas fotos inspiraram a escritura dos textos. Como, por exemplo, tem uma foto aqui de Barcelona, do Parque Güell, em que a foto me inspirou a escritura do texto. Dá para mostrar aqui? Vamos aqui. Que foi um instante de 2 segundos que eu peguei esse senhor caminhando no Parque Güell, e foi aquela que eu te falei da transitoriedade humana no cenário. 2 segundos depois, se eu não tivesse feito essa foto, não existiria mais essa cena, né? E essa foto me inspirou a escrever o conto chamado O Velho do Parque Güell. E como ele se assemelhava assim, um pouco com a imagem do Gaudí, eu criei uma história usando o velho, né, como um cicerone dentro do Parque Güell. Mas a maioria dos contos, eles foram feitos, né, pensando a história primeiro, para depois ir usando as fotos que eu tinha feito na viagem. Mas algumas fotos inspiraram o texto, como essa. Aqui, o prefácio, você recebeu um texto super bacana, né, do Fabrício Carpinejar. O Fabrício, ele foi muito feliz, ele é muito inteligente, ele foi muito feliz ao fazer o prefácio, porque, no meu entender, assim, ele pegou exatamente o que é o livro, assim, né? Desse olhar de um viajante porto-alegrense que mora numa cidade que tem aí 230 e poucos anos de idade, e que de repente se desloca para a Europa e convive com uma história que vai há mais de 2.000 anos para trás, e começa a perder dentro dessas cidades o seu olhar porto-alegrense. Então ele pegou muito bem isso. Bom, como é que vai ser a sessão de autógrafos, então, no Teatro São Pedro? As fotos também vão estar expostas? Dia 13 de abril, no Teatro São Pedro, às 7 horas, vai ter o lançamento do livro. E na Sala Salomão Iosp, que fica do lado do saguão de entrada, vai ter uma exposição de 16 fotos que estão no livro. 16 fotos em grande formato, 1,10 de altura por 75 de largura, né? E é importante também salientar que, se não fosse o financiamento do FUNPROARTE, este livro não seria com essa qualidade que ele está, né? Falar também da editora Sete Letras, a editora carioca Sete Letras, que está publicando o livro, né? E de algumas pessoas que foram importantes para fazer o livro, como a Fernanda Chemali, que fez a curadoria das imagens, né? Tem uma super equipe trabalhando aqui, né? Super equipe. Além da equipe da editora, né, que também fez a produção editorial do livro, tem uma equipe de Porto Alegre, né? O Pedro Long, que também ajudou na execução do projeto, para colocar no financiamento da lei, do FUNPROARTE. Então, é uma equipe bem bacana, bem profissional, assim, que me ajudou também a pegar tudo aquilo que eu tinha e transformar nesse produto agora materializado, o livro, né? Bom, lembrando então que o lançamento de Silêncio em Siena acontece terça-feira, dia 13 de abril, a partir das 7 horas da noite, lá no Teatro São Pedro, ali na Praça da Matriz Sem Número. Obrigado pela tua participação aqui, Flávio. Convido a todos, então, a irem lá no lançamento. Beleza.